Muito bem. Agora a respeito do estado cujo nome nós não podemos mencionar. A estratégia deles é clara. Maquiavel. Faça o mal de uma vez, que as pessoas se esquecem. Certo? Então, na nossa humilde compreensão, o que os colonizadores sionistas, os ocupantes ilegais da Terra Santa pretendem fazer é expulsar a população nativa, tornar aquela região inabitável, né? Expulsar a população nativa, eliminá-la pela fome, pela doença, pela sede, pela guerra, pela peste, pelo que for. E aí depois deles exterminados, simplesmente ocupar, transformar aquilo em resort, conjunto de apartamentos, chácaras, mais ou menos o que eles fizeram em todas as terras que eles roubaram. É isso. Depois de feito, tá feito. O raciocínio deles é esse. Depois de feito, tá feito. Não tem mais o que fazer. Certo? E aí o mundo pode choramingar, mas não tem volta. Então o que eles querem fazer é exatamente um genocídio. A definição clássica do genocídio. É o extermínio de uma população para ocupar as terras deles. Não é nada que espanta de verdade, porque eles são o Ocidente. Falei, uma das três pernas do Ocidente: a América anglo-saxônica, Europa e Estado cujo nome não pode... Estado ilegítimo, né? País cujo nome não pode ser mencionado. O Ocidente fez exatamente isso na América do Norte. Fez exatamente isso na América do Sul. Certo? Expulsou, eliminou as populações locais e substituiu essas populações, ou as escravizou, por si mesmos ou por gente trazida à força do continente africano. Eles não vão trazer ninguém à força do continente africano, porque o Estado ilegítimo é essencialmente racista, né? Sionismo é racismo. E é um estado de apartheid. Então eles não vão trazer ninguém da África. Mas eles vão expulsar a população nativa e ficar com o terreno para eles, sob o argumento ridículo de que eles supostamente são um povo que foi expulso lá há 2000 anos. Mesmo se fosse, eles não são, eles são europeus. Esse argumento é imbecil. Aqui, essa cidade que vocês estão vendo, ela foi fundada em 1722. Era então território Caiapó. O que eles vão fazer, então, por esse raciocínio? Era território Caiapó até 300 anos atrás. Bem menos que 2000. Você vai expulsar todas as pessoas daqui, argumentando que isso aqui é Caiapó. Vamos fazer o que com São Paulo? Devolver para os Tupias? Devolver Porto Alegre para o Charrua? Devolver Florianópolis para os Carijó? Devolver Curitiba para o Xocleng? Devolver o Rio de Janeiro para os Goitacazes? Devolver Vitória para os Aimorés? É isso que eles vão fazer? Porque pelo raciocínio é isso, né? Era ocupado há séculos, na verdade há milênios no caso deles, e era terreno sagrado e está num livro que eles mesmos escreveram. Então se eu escrevo um livro, crio uma religião, ele é sagrado. E falo nesse livro que Catalão pertencia à minha família. E agora Catalão tem que ser entregue para mim novamente, porque é terreno sagrado da minha família. Os ancestrais da minha família ocuparam isso aqui há algum tempo atrás. E tá tudo certo. Esse argumento, gente, é óbvio que ele não é válido. E sem falar, repito, reitero, que os ocupantes não são descendentes dos hebreus, que foram extintos no 7º século antes da Era Comum, depois dos cativeiros, nem dos israelitas, que foram extintos pouco depois do início da Era Comum. Não, eles são descendentes de europeus.
Por isso que o país cujo nome não pode ser mencionado proíbe exame genético, sem autorização judicial naquele país. Por que eles proíbem exame genético? Porque qualquer exame genético vai mostrar o óbvio, que eles não têm sangue semita, eles não são descendentes da população de lá, são descendentes europeus, por óbvio, certo? Se fizer o exame genético, eles vão constatar que, bom, são descendentes europeus, e que os palestinos, sim, são descendentes dos antigos hebreus. Isso é fácil constatar, porque é possível, já fizeram isso, coletar a amostra do DNA de esqueletos dos antigos hebreus. E aí você compara com a população palestina. A semelhança é enorme. Então a população palestina é descendente dos antigos hebreus, por óbvio, né? Porque o cativeiro não foi para a população ficou. O cativeiro foi para a classe sacerdotal, foi para a elite. Foi essa elite que foi exilada. Foi essa elite que foi mandada para fora de Jerusalém no ano 70, por Domiciano. Foi essa elite que foi mandada para fora da Judéia por Trajano, né? Em 144. Foi essa elite. Não foi o povo, a população ficou. Claro que a população ficou. Pastores, agricultores, pescadores, gente simples. Essa gente ficou, até porque você tinha que manter a terra ocupada, pegar tributo. Expulso foi a classe dirigente, a classe sacerdotal. Foram esses que foram expulsos. Certo? O livro do Velho Testamento não é escrito pelas pessoas pobres. Foi escrito pela classe sacerdotal. Tudo que está lá no Velho Testamento se refere essencialmente à classe sacerdotal. O povo aparece como um detalhe. Certo? Aquele é o ponto de vista da classe sacerdotal daquele país, não do povo. Enfim, essa é essa justificativa que é comprada e aceita pelas potências do Ocidente. Muita gente acredita, o golpe está aí, cai quem quer. E usam também outra desculpa baseada numa narrativa histórica falsa. O que aconteceu entre 1933 e 1945? Aquela atrocidade que resultou no extermínio de quase 80 milhões de pessoas, 26 milhões de russos, 22 milhões de chineses, então 60% dos mortos foram soviéticos e chineses. Mas cerca de 7,5%, 6 milhões, foram pessoas da religião judaica. Não existe povo judeu. Essa é outra falácia. O povo, que povo judeu? Não existe povo judeu. É uma religião. Já expliquei isso. Da mesma forma que não existe povo católico, povo do candomblé, povo budista, não existe povo judeu. Certo? Povo budista, existe isso? Não. Existe os adeptos, né? Os prosélitos da religião budista. Que pode ser japonês, pode ser chinês, pode ser paraibano. Qualquer um que seguir a fé, as doutrinas. A mesma coisa acontece com os judeus. Não são um povo, são uma religião. Então vamos lá. Se vende como um povo e ataca como Estado, né? Desde 1947. Porque nós explicamos o motivo, aquela região é estratégica e sempre foi para os Estados Unidos da América. Por isso que ao criar as fronteiras, a ONU foi criada para isso, né? Para legitimar o Estado de Israel e protegê-lo. Só isso. Por isso que ela não... Nenhuma solução vai vir da ONU, porque ela é o problema. Se ela é parte de alguma coisa, é do problema, não da solução. Que foi ela que criou, foi ela que acobertou, foi ela que nunca fez nada. Certo? Então ela é parte do problema. Mas voltando à questão aqui. Para que aquele estado, o estado ilegítimo foi criado? Para impedir, né, pegando o Negueb, que nunca foi uma área habitada por judeus, eram áreas de árabes beduínos, nem palestinos, eram árabes beduínos, mas pegando o Negueb, eles impediriam uma conexão entre a Eurásia e a África. Quando eles tiveram essa ideia brilhante, isso impediria a conexão via terra entre a África e Eurásia, União Soviética, Europa e tal, que era uma vantagem estratégica para o Reino Unido, que dominava o Canal de Suez, e para os Estados Unidos,
que já tinha começado o domínio dos mares. Então eles queriam que o comércio mundial fosse feito pelos mares, que eles podiam controlar, e não pela terra, que eles não tinham controle. Certo? Para isso eles criaram, através da ONU, o Estado de Israel. Futuramente, acabou acontecendo, a China se tornou a maior potência econômica do mundo, e agora ela não pode fazer conexão da Ásia com a África exatamente por causa do Negev, que está na mão desse Estado. Enfim, a estratégia deles é exterminar a população nativa, igual os ingleses fizeram na Nova Inglaterra, igual os americanos fizeram nos Estados Unidos, a oeste dos Montes Apalaches. Exterminar a população nativa. No máximo, criar umas reservazinhas, né? Onde eles vão ter uma existência miserável e ocupar todo o território para eles, roubando todas as riquezas. Isso que eles pretendem. Extermina logo de uma vez, o povo vai reclamar, mas depois se acostuma, que nada mais pode ser feito. Então a estratégia deles claramente é essa. Agora, são duas as questões que nós discutimos ontem. Primeiro, sabendo disso, porque nenhum dos quatro grandes fez nada. E segundo, se a estratégia pode dar certo. Vamos começar pela primeira questão. Quem são os quatro grandes? Os governantes, né? O Said Ali Khamenei, líder supremo do Irã, e o Said Ebrahim Raisi, presidente do Irã. A Sua Majestade, Sua Alteza, né? Real, Príncipe Mohammed bin Salman, camarada Xi Jinping e o camarada Vladimir. Aí, gente, nós temos que analisar isso com cuidado. Eles realmente não estão fazendo nada? Cara, eles estão fazendo sim. De verdade que eles estão. Mas vamos analisar isso com calma. Primeiro, o camarada Vladimir, ele é governante da Federação Russa. Defensor intransigente, heróico do povo e da civilização russa. Ele não foi eleito para defender os palestinos, por cruel que seja. A obrigação dele, o dever dele é para com os russos. Então, é claro que a gente acha que ele deve fazer alguma coisa, mas por que ele deve? Ele tem que defender o povo dele, que está sob ataque de 50 nações. A gente não pode se esquecer disso. Certo? Os russos estão sob a costa de 50 países na Ucrânia. Ele está lutando contra 50 nações ao mesmo tempo. E o único país que está ajudando ele, de fato, é claro, a Coreia Popular, fornecendo munição, para de coisa. A China está fornecendo logística e apoio. Mas não pega para capar mesmo. Ele está lutando só ele e o Irã. Contra 50 países. Então a obrigação dele, o presidente Vladimirovich, é com os 150 milhões de russos que estão sob o acosso de 50 países estrangeiros. Tem que colocar isso em consideração. Então o presidente Vladimir vai até onde a defesa da Rússia obriga ele a ir. Só que aí entra a questão. Em teoria, ele não tinha nada a ver com isso. Só que o Estado sionista começou a agredir a Rússia, atacando objetivos russos de importância estratégica para a Federação na Síria. Então veja só, são os próprios israelenses que estão colocando a Rússia no conflito. Por estupidez, por hubris, por orgulho, não sei. Mas eles, os israelenses, estão trazendo a Rússia para o conflito. Então vocês podem ter certeza que daqui para frente a Rússia vai entrar com mais ênfase. Na verdade já entrou, já mandou navios para o Mar Vermelho. Qual que é a lógica de mandar navio para o Mar Vermelho? Bom, nós vimos ontem que aí nós temos que falar rapidamente dos motivos de Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman. Ele é defensor dos muçulmanos, guardião de Meca e Medina. A
acima de qualquer coisa. E ele cumpre esses deveres com zelo e responsabilidade, com muito rigor, como convém um homem com responsabilidade dele, mas com zelo e responsabilidade. O problema é que o estado, cujo nome não pode ser dito, tem bombas atômicas entre 80 e 200. E é interessante isso, né? Porque a Coreia do Norte, ao fazer esse mesmo equipamento, foi sancionado pela ONU de tudo quanto é forma, teve a economia destruída pela ONU, porque ela fez a mesma coisa que 20 anos atrás o Estado de Israel fez, e pelo qual o Estado de Israel não foi punido, não foi sancionado. Por isso que eu disse, gente, a ONU existe para proteger o Estado, cujo nome não pode ser dito. Essa que é a questão, certo? Para proteger eles. Só isso. Peraí, tem que ir lá para baixo que minha mãe pediu leite. Nossa, eu tô tão cansado. Mas mãe é mãe. Então, o ponto aqui é que é difícil para ele fazer o que deve ser feito contra a entidade legal, porque, repetindo, esse país tem bombas atômicas, elas podem atingir, não vou nem falar do Cairo, de Alexandria, Jeddah, Riad, Bagdá, Teherã, Beirute, Damasco, Alepo, Ankara, Istambul. Podem atingir Meca e Medina. Então ele é um homem muito corajoso, muito sério, mas ele tem responsabilidades imensas. Por isso, Sua Alteza Real só pode intervir quando o Irã eliminar a ameaça desses cogumelos. E por incrível que pareça, isso é possível de ser feito. Não sei se agora. Porque vamos lá. Existem os cogumelos. Primeiro que não são 80, 200. Pode até ser 80, 200 bombas, mas as ogivas não são estudo. Ogiva eu calculo que no máximo eles tenham 15, talvez 10. Por quê? Porque diferente do que muita gente pensa, uma ogiva não dura a vida inteira. Ela dura poucos anos. Por dois motivos. Porque ela corrói, ela é extremamente corrosiva, né? Ela destrói o material. Oh, gente, nossa, agora levar esse abacaxi agora vai ser dose. Ela destrói o material, certo? A radiação faz isso, a radiação é muito pesada. E mais do que isso, o material radioativo, ele é instável. Nós já explicamos isso em outros vídeos. Isótopos pares, acima de uma concentração de 3%, 4% no máximo, eles destroem o potencial explosivo da bomba. E os isótopos ímpares, Israel, assim como os Estados Unidos, na prática não tem capacidade de fazer bomba de plutônio, que são as mais eficientes. Então as bombas deles devem ser de urânio. Então o U-235, ele se transforma em isótopos de número par, certo? Isótopos de número par. Isótopos de número par, por uma série de questões que tem a ver com a física, que eu não vou, né, gastar o tempo de vocês aqui, eles não explodem. Então simplesmente a bomba se contamina a si mesma depois de um tempo. Então você sempre tem que refazer a ogiva, o núcleo da ogiva. Por conta disso, por não ter muito material disponível, eles devem ter o quê? Como eu disse, 10, 15 no máximo, funcionais. Deixa eu só comprar um leite para dona mãe. Então eles terem 80 ou 200 artefatos, na prática não significa nada. O que interessa é o número de ogivas prontas para uso que eles têm. E como eu disse, considerando a capacidade ridícula que eles têm de processamento de isótopos, né, e de urânio e tudo mais, eles devem ter no máximo 15. Eu acredito que 10, talvez até menos. E esse é outro problema. Como levar essas bombas do ponto A ao ponto B? Eles não têm mísseis para isso. Que a tecnologia de bomba deles parece ser bem antiga, tipo a americana. Então, eles não têm míssil para isso. Repito. Suficiente para atingir Riad, por exemplo. Não tem. Então eles teriam que levar de caça, né? De bombardeio, na verdade. Porque os caças deles, não sei se eles conseguem. Um pouco que consigam. Eles têm quantos aviões disponíveis? Entre 400 e 600. Eu vi o número 600. Vamos pegar pelo número mais pessimista, 600. O Irã não precisa destruir os 600.
Porque avião tem uma particularidade interessante. Não interessa quantos você tem, interessa quantos você consegue colocar no ar. Então basta destruir as pistas. Destruindo as pistas, mesmo que se eu tivesse 2.000, nenhum deles ia poder voar. Então não ia servir para nada. Correto? Sem falar que, conforme nós já dissemos, eles terceirizaram o fornecimento das Forças Armadas. E o Estado de Israel está tomando uma tunga por causa disso. Porque Netanyahu privatizou tudo. Comida, o rancho dos soldados, né? Combustível, manutenção, uniforme. Isso são empresas diferentes que são terceirizadas. Imagina que um ataque acontece às 3 horas da manhã. Vamos, soldados, vamos reagir. Tá, beleza, ele consegue. Vai lá, veste a fralda Pampers deles e vai pra luta. Só que, e o combustível? Nossa, temos que ligar pra terceirizada. Só que terceirizada não trabalha 24 horas por dia. Terceirizada não gosta de pagar hora extra. Então não deve ter ninguém de plantão, ou pouca gente. Porque terceirizada quer lucro. Não quer vitória, quer lucro. Então, nossa, uniforme, tem que esperar a terceirizada entregar. Comida, tem que esperar a terceirizada. Medicamento, tem que esperar a terceirizada. Combustível, tem que esperar a terceirizada. Manutenção, é feito pela terceirizada. Lubrificante, óleos, feito por terceirizados. Cada um é diferente. Imagina isso numa guerra. E aí outra questão importante. O Estado ilegítimo não luta a guerra de verdade há mais de 50 anos. O exército deles é de ocupação. E ocupação, eles reprimem. Eles não estão acostumados a lutar de verdade. É exército de ocupação. Eles não estão há 50 anos que eles não lutam de verdade contra exército, contra soldado, homem igual eles. 50 anos que eles não lutam. Não tem experiência de combate. Só de repressão. Só de opressão. Então, com certeza, a República Islâmica do Irã está só esperando o momento. E cansando eles, desgastando eles, fazendo eles gastar dinheiro. 20 bilhões por mês. Perda de 100 bilhões de PIB a cada 4 meses. Como é que eles vão resistir? Por quanto tempo eles vão resistir? Então o Irã só tem que esperar. E não tem que esperar muito não, porque a economia deles está entrando em colapso. E a China? Bom, a China é interessada, porque ela precisa da abertura do Negev para a ferrovia e a conexão via Iniciativa Centrão Estrada com a África. Então por que a China não está fazendo nada? Quem disse que ela não está fazendo? Ela não está fornecendo equipamento crítico para o Estado ilegítimo. Isso não conseguindo mais montar arma, peça, equipamento, a indústria deles está entrando em colapso. A China luta assim, com o tempo, atacando na sobrevivência econômica. Sun Tzu indicava isso. Então está todo mundo fazendo alguma coisa, só que não na velocidade que a gente quer. E eles, bom, eles não têm a mínima condição de ganhar, pelos motivos supraexpostos. Então é isso. Vou entrar, dar uma respirada e até mais, gente. Fiquem bem.